Levítico 10, capítulo 1. Quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Muita gente está ligando a Bíblia hoje, né? Diz o seguinte a palavra de Deus. Todo mundo abriu aí? Levítico. Levítico é o livro que instruía os levitas. Levítico 10:1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele e ofereceu fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreu perante o Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido, mas para lembrar e contextualizar, né, quando o tabernáculo ficou pronto, o primeiro fogo do holocausto foi aceso por Deus, né? Arão, com o seu sacerdócio, ofereceu o sacrifício e Deus enviou o fogo dele e acendeu o primeiro fogo. Foi isso que aconteceu. E a partir daí a instrução era: todo aquele que fosse acender o seu incensário teria que buscar do fogo que Deus acendeu. E por isso que Nadab e Abiú morreram, porque Deus olhou o fogo deles, porque eles acenderam fogo de outro lugar, eles pegaram fogo de outro lugar. Deus olhou e não reconheceu Ele mesmo naquele fogo. Não era um fogo vindo de Deus, né? Foi isso que aconteceu com eles. E é isso que acontece conosco hoje. Hoje nós somos aceitos por Deus por causa do sangue de Jesus sobre a nossa vida, não é isso? Deus olha para a gente, não aceita a gente por causa da nossa cara bonitinha, mas pelo sangue de Jesus que nos cobre. E é incrível isso, como acontece isso. Nós somos aceitos por causa de Cristo. O maior sacrifício, né, que Deus fez de uma vez por todas, naquele Calvário, né, consumindo todo o pecado do mundo de todas as gerações, né, carregando a lenha, a última lenha que acendeu o fogo, chamada cruz. Deus acendeu aquela cruz de uma vez por todas, e essa cruz ainda permanece no altar espiritual de Deus até hoje, por causa do tamanho do sacrifício de Cristo. Sabe, o que eu vejo hoje muito nas igrejas, infelizmente, na minha igreja, em qualquer igreja, na igreja de Cristo, que eu acho que a gente precisa de se arrepender, é a gente tentando produzir algum fogo que não é nosso. A gente vai direto, a gente pega um fogo nosso e tenta acender no altar de Deus. O que quer dizer isso? Não é só a pessoa que está em pecado, que às vezes a gente preocupa muito com quem está em pecado, com quem que não está em pecado. Não é isso. É quem não está pegando diariamente o fogo da cruz, o fogo do altar de Deus que está aceso. É quem não vai, né? A realidade que eu vejo hoje em muitos grupos de louvor, né, é algumas pessoas que se consagram, que têm aquela vida de sacerdote. A Bíblia fala que o sacerdote mantinha a chama acesa, jogando lenha todo dia no altar. Não é isso? E nós, como sacerdotes, hoje, nós temos que jogar essa lenha todo dia no altar, com nossas orações, com nossa intercessão, com a nossa leitura da palavra. E o que eu vejo hoje é isso, que muitos de nós, não todos, mas eu como líder de adoração, que passa tanta gente ali, que eu converso, aquela coisa toda, eu vejo as pessoas que não têm noção disso, não buscam a Deus diariamente, então sobem para ministrar. Sobem para ministrar o quê? Qual fogo que eles foram buscar para ele estar ministrando alguma coisa? Talvez não tenham pecado no sentido da palavra, mas não foram na cruz buscar daquele sacrifício eterno de Deus. Então, quando eles chegam para oferecer e para ministrar alguma coisa, eles começam a suar, porque eles estão tentando produzir alguma coisa. E talvez por isso Ezequiel 44 diz isso, que os sacerdotes não podiam suar suas vestes, porque não poderia fazer aquilo que é próprio deles, aquilo que vem deles mesmo. É incrível isso, como somos tentados a fazer coisa para justificar o homem. Não é isso? Vocês lembram da história de Saul? Saul foi um homem que foi ungido por Deus, através de Samuel, né? E Saul, ele foi caminhando no processo, e no meio do processo ele resolveu agradar aos homens e não a Deus, porque ele gostou daquela história de estar sendo paparicado ali. Ele, que se sentiu o menor da tribo de Benjamim, de repente começou a ser amado, e ele gostou daquela história, né? E Samuel falou: me espere 7 dias até
que eu venha para sacrificar. E ele esperou 7 dias, mas parece que passou alguns minutos, que ele ficou impaciente, que as pessoas ficaram impacientes. A Bíblia fala que o povo começou a pressionar, e ele falou assim: não, deixa eu agradar os homens, eu vou sacrificar. Mal ele estava sacrificando, chega Samuel e o repreende duramente, e por causa disso o reinado dele não foi confirmado. E a gente tem essa tendência, a querer agradar os homens o tempo inteiro. Eu lembro muito tempo atrás, quando a nossa igreja fala muito de liderança, mas teve um ano que a gente estava aprendendo muito sobre isso. Aí tinha aquela história de se você fazer alguma coisa mensurável. Quem já ouviu falar isso, né? Algo que você pode medir na sua liderança, que você precisa contar ali para saber se você está indo bem ou não. E eu falei assim, fui orar, né? Falei, Deus, que eu vou fazer que vai ser mensurável, né? Que eu vou... E às vezes Deus não ajuda muito, né, irmãos? Deus às vezes não ajuda muito a gente. Deus virou e falou assim, esse é o ano do amor. Eu falei, Deus, ano do amor? Como assim? Amor não é mensurável. Me ajuda aí um pouquinho, né, Deus? E Deus falou ao meu coração, eu sei medir o amor. Faça o que eu estou te mandando. Sabe, é tão incrível isso, porque a gente tem uma tendência a querer agradar os homens. Eu sei disso, eu já vivi isso demais, e às vezes tem que lutar contra isso. Mas você está ministrando louvor? Pastor Samuel está ali, né, pastor? E às vezes acontece isso, viu, pastor? A gente está ministrando louvor e está lá sentindo a presença de Deus. De repente a gente vê o pastor entrar e a gente pensa assim, será que ele está gostando? Acontece isso, a gente quer agradar o homem, né? Mas a Bíblia fala que importa mais agradar a Deus do que os homens.